galerinha do YouTube. Nesse dia eu estou com uma missão super importante, que é entrevistar o dono desse canal, que é o Pastor Machado. Hoje vamos contar a história dele, o que fez ele chegar até aqui, os momentos difíceis, para que vocês entendam um pouco mais sobre a vida dele. Vou apresentar o nosso convidado, que é o pastor Rodrigues Machado, natural de Tapes, Rio Grande do Sul, jornalista, advogado pela FAD Sorocaba, bacharel em teologia pela Universidade Unicesumar e pós-graduado em teologia bíblica pelo Instituto Mackenzie. Atua desde 2013 como diretor do Instituto Teológico Quadrangular e pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sorocaba. Seja muito bem-vindo, nosso convidado, pastor Machado. Muito obrigado. É bom a gente ter um encontro como este, porque estamos trabalhando aí no YouTube com algumas mensagens, alguns trabalhos, tanto na área teológica como na área prática, mas na realidade o pessoal não sabe quem nós somos. Então, muito obrigado por esta oportunidade. Estamos sendo aqui entrevistados pela Bruna. A Bruna, ela também é membro aqui da Igreja Quadrangular do Parque São Bento. Ela é estudante de medicina e vai estar se casando, né? Na semana que vem, então aí a Bruna já está se casando. Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história do pastor Machado, que é uma história de superação, uma história incrível. O pastor Machado tem 80 anos de idade, é uma pessoa que passou por muitas coisas na vida. Como eu falei no começo, não nasceu em Sorocaba, então tem uma trajetória bem larga. Pastor Machado, onde o senhor nasceu? Então, você já disse aqui, eu sou gaúcho, sou natural da cidade de Tapes. Tapes é uma cidade no sul do estado do Rio Grande do Sul, às margens da famosa Lagoa dos Patos. Foi nessa cidade que eu nasci, e foi lá também que cerca aí de 7, 8 anos, nós fomos para a Igreja Batista Betel dessa cidade, que é uma igreja afiliada à Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Nessa igreja, tanto eu me converti, como também ali eu me batizei, por sinal também na famosa Lagoa dos Patos. Isso aos 10 anos de idade. O senhor sempre conta que veio de uma família humilde, que era trabalhador, e o senhor falou que contou para mim há alguns tempos atrás que começou a trabalhar muito cedo, muito jovem. Com quantos anos? Cerca de quantos anos? Nós viemos aí de uma família muito, muito pobre. Eu sou caçula de 10 irmãos. E a gente vivia nas lavouras de plantação de arroz, lá do Rio Grande do Sul. E ali não havia escola, eu não pude estudar. E mesmo que pudesse estudar, como eu te falei, a gente vem de uma família muito, muito pobre. Isso significa que assim que a gente podia, com uma pá, uma enxada, então a gente já ia para ajudar o pai na lavoura. Isso fez com que a gente, até os 18 anos de idade, eu não pude frequentar nenhuma escola. Então, até os 18 anos, o senhor era analfabeto? Analfabeto, praticamente analfabeto. Não sabia ler, escrever, fazer conta, nada? Muito pouco. Só aquele pouquinho que o pai ensinava. E aos 18 anos, então, eu, como já falamos, vivia naquela igreja lá de Tapes. Eu senti uma vocação para o ministério da palavra. Fui muito incentivado pelos pastores que por ali passaram e que eu convivi com eles. E eu comecei a sentir assim, um desejo de servir ao Senhor de uma maneira um pouco mais efetiva.
Então, aos 19 anos, melhor digo, 18 anos, eu fui para Rio Grande, que é uma cidade ainda mais ao sul da cidade de Tapes, onde havia o Instituto Bíblico da Convenção Batista Independente. Essa foi a minha primeira experiência como escola. Era uma escola teológica, básica, né? E na época eles não exigiam nenhuma formação anterior para você entrar no curso. E graças a Deus por isso, porque se exigisse qualquer tipo de formação anterior, eu não teria tido. Então, e também, consequentemente, não teria tido a oportunidade de fazer aquele curso de teologia. Então o senhor entrou para o curso de teologia com os conhecimentos básicos da alfabetização. Apenas a gente sabia ler um pouquinho, sabia escrever um pouquinho. Não havia feito primário, eu nunca fiz primário na minha vida, já pelas razões aqui expostas, né? Mas sabia ler um pouquinho. Então, e a própria vivência dentro da igreja, isso me deu também uma certa base. E com isso é que eu fui para o Instituto Bíblico lá de Rio Grande. Muito bem. E uma pergunta, como que o Evangelho chegou na sua vida, na vida da sua família? O senhor falou que foi por volta de uns 6, 7 anos, mas como alcançou, já que era uma cidade tão pequena, tão longe? Eu tinha na família um tio meu, ele se chamava Oliveira, e era mais conhecido como Oliveirinha. E esse tio Oliveira, ele era uma espécie de um evangelista. E aí ele saía pelo interior lá do município de Tapes, ele saía por lá evangelizando. Ele fazia um trabalho muito bonito, até que chegou à nossa casa. Chegou à minha casa, ele evangelizou minha mãe se converteu, ele evangelizou meus irmãos, alguns dos meus irmãos se converteram, e com isso eu também me converti. Eu cheguei então ao conhecimento do Evangelho através desse tio Oliveirinha, e fomos então levados para a igreja. Então lá com 7, 8 anos, mais ou menos por aí, eu já fui para a igreja, e onde comecei a aprender os primeiros princípios aí do Evangelho. E aí, com o Instituto Teológico, o senhor começou a aprender um pouco mais do português, gramática? A escola teológica que eu fiz, ela também se preocupava em dar uma formação, uma vez que ela não exigia assim, um conhecimento anterior. Então ela se preocupava em dar algum conhecimento básico, conhecimento de português, conhecimento de matemática, conhecimento de ciência, conhecimento da história. E aí eu tive um professor chamado Aparecido Magro, um pastor, né? Por sinal, ele reside aqui em Campinas, é professor aqui no Seminário Teológico de Campinas. Na época, ele era professor também lá em Rio Grande, ele foi meu professor. E ele me entusiasmou muito, ele tinha um bom conhecimento já da época, e ele me entusiasmou muito no ensino de prosseguir nos estudos. Então, quando eu me formei, eu fiquei 3 anos lá, o curso era de 3 anos, eu fiquei 3 anos lá, e quando eu me formei, eu vim trabalhar aqui em Sorocaba, na Igreja Batista Independente de Sorocaba. E aqui, a igreja, na época, era uma igreja pequena, e com isso eu tive a oportunidade tanto de pastorear a igreja, como de também começar a estudar um pouco mais, né? Aqui em Sorocaba, eu já era pastor, eu tinha 21 anos, eu lembro que eu era pastor, e eu fui fazer a primeira série ginasial no Estadão, juntamente com as criancinhas de 7 anos de idade. E eu me senti muito bem. E ali eu fui entusiasmado também pelos professores da escola, eu fiz uma boa amizade com os professores, é claro, né? Eu era um veterano no meio daquela criançada ali. E aí os professores me ajudaram muito, me entusiasmaram muito a prosseguir nos estudos, me apresentaram outras alternativas de estudo, por exemplo, como curso supletivo.
que eu até desconhecia a existência disso, e através desses professores eu passei a estudar um pouco mais aí através do supletivo. Fiz o primeiro grau, fiz o segundo grau. Isso com quantos anos? Aí nessa altura eu estava com 23, 24 anos por aí, né? E até que eu concluí o segundo grau, e aí eu partia para outros cursos, né? Que Deus permitiu a gente ter realizado. E hoje é formado em vários. Bom, e como que o senhor conheceu a sua esposa? Vindo para cá, todo esse processo, como que foi? Eu cheguei aqui em Sorocaba, nessa época eu tinha em torno de 20 anos, mais ou menos por aí, né? E como eu fui servir na Igreja Batista Independente aqui de Sorocaba, a minha esposa era membro da igreja aqui. E aí nós nos conhecemos, fizemos uma amizade, até que dessa amizade veio o namoro e, consequente, o casamento. Aí, com ela, Deus nos deu 3 filhos, né? Primeiro, o Júnior, ele já está com o senhor, né? E a Patrícia, a Luciana, que são, então, nossas filhas, né? Formamos a nossa família aqui em Sorocaba. Lembrando disso, é bom frisar que, como eu citei já aqui no início, a igreja onde eu me converti, ela pertencia à Convenção das Igrejas Batistas Independentes, que foi com quem eu trabalhei. Eu trabalhei por 38 anos como pastor dentro da Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Eu fui pastor por 3 períodos da Igreja Batista Independente aqui em Sorocaba. Eu fui pastor por um pequeno período na Igreja de Ponta Grossa, no Paraná, e também da Convenção Batista Independente. E fui pastor da Igreja Batista Independente de Tatuí. Então foram essas 3 igrejas que eu servi como pastor. Então pastor titular, né? Pastor titular. Pastor titular, sim, pastor titular. Até que em 2013 eu passei a servir a Igreja do Evangelho Quadrangular, e através do pastor Jefferson, que era um amigo particular nosso, e vice-presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular e pastor da igreja aqui no Parque São Bento. E através do pastor Jefferson, então, eu comecei a lecionar no Instituto Teológico Quadrangular aqui de Sorocaba e fui posteriormente convidado para ser diretor e estou até hoje. Então, o trabalho que eu realizo hoje é na Igreja do Evangelho Quadrangular, especialmente na área de ensino. É uma escola muito boa, nós temos um número muito bom de alunos, considerando assim que não são tantos os acadêmicos de teologia. Eu considero que o nosso ITQ aqui de Sorocaba é um bom ITQ. Existe um entusiasmo assim por parte das igrejas, não apenas que os futuros pastores eles façam um curso de teologia, mas até mesmo a própria liderança da igreja. E isso faz com que bastante gente venha para o ITQ. O ITQ de Sorocaba hoje ele tem uma média, levando em consideração aí os últimos anos, então ele tem uma média aí de 50 alunos por ano. Não que a gente forma, né? Mas os 50 alunos na sua totalidade. Vem aí uma média de 20, 30, 40 alunos a cada ano. O que de fato é que o Instituto Teológico Quadrangular, ele não busca somente introduzir a palavra a pastores, líderes, mas também a membros frequentantes da igreja que queiram aprender a palavra de Deus, que queiram entender de fato a história da igreja, a história da igreja quadrangular, a história da Bíblia e o tempo, a cultura. Tudo isso faz toda a diferença na hora que está lendo a Bíblia, para o próprio entendimento, né? Como eu acabei de dizer, então a igreja, ela entusiasma, primeiramente, é claro, aos seus futuros obreiros. Então a gente tem um curso de teologia que ele é voltado para a formação de futuros pastores,
e temos um outro curso chamado de MQTI, que ele é voltado para o ensino, especialmente para aquelas pessoas que são vocacionadas para a área de ensino. Então, ele é um curso mais dirigido para esses futuros professores. É bom frisar, como você já acabou de dizer aqui, que a igreja do Evangelho Quadrangular, ela entusiasma muito a própria liderança a fazer um curso de teologia. Sim. Então, o diaconato é entusiasmado a isso, os líderes de grupos missionários dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, é o que nós chamaríamos, noutras igrejas, de departamentos. Né? Então, esses líderes de departamentos, de grupos missionários, eles são também entusiasmados a fazer um curso de teologia. Então, por isso que a gente tem assim, um bom número de alunos. Por quê? Porque eles vêm com esse desejo de se preparar melhor para servir a obra, independentemente de serem pastores ou não. E o conhecimento liberta, né, pastor Machado? O conhecimento é muito bom. O ITQ, ele é um curso livre, né? E ele é um curso médio em teologia, né? Mas eu considero assim um curso muito bom. Nós temos professores aí muito bem capacitados, gente boa, gente que trabalha, gente que se dedica à obra, e pastores de igrejas, profissionais liberais, ou enfim, estudou aqui, e muito desses acadêmicos que cursaram o nosso curso de teologia, hoje são professores aí que se dedicam de uma forma muito boa e abençoada. Isso é incrível, saber que tem uma igreja que investe no conhecimento. Voltando um pouco mais para trás, o senhor relatou sobre a morte de um filho. Foi muito cedo, né? O senhor era jovem ainda. O Júnior, que é o nome do filho do pastor Machado, faleceu muito cedo também, era uma criança. E como foi lidar com tudo isso? O senhor já sendo pastor, já era pastor, né? Eu já era pastor, sim. E o nosso primeiro filho, ele nasceu com uma certa deficiência, uma disritmia cerebral. E nós fizemos tudo o que foi possível por ele, mas Deus não quis, né? Deus o levou quando ele tinha apenas 8 anos. Foi muito difícil, nós éramos muito jovens, tanto eu como a minha esposa. Foi uma situação muito difícil. Nós agradecemos muito a Deus pela sogra que eu tive, né? E que ela se dedicou também muito ao cuidado do nosso menino. Mas Deus o levou, e a gente aceita isso também como a vontade de Deus. E no momento do luto, o senhor não pensou em parar, em desistir? Não, no momento algum. Né? Passou pela sua cabeça? Não, nós entendemos que isso aí faz parte da vida, e nós tínhamos uma vocação para o ministério, para a obra, e sofremos muito, né? Como eu já falei, sempre a perda, a morte sempre é bastante complicado, sofremos bastante, mas tocamos a vida e tocamos o ministério. Muito bem. E hoje, como o senhor disse, o senhor é diretor do ITQ. Fora isso, eu falei no início, o senhor é pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. E o senhor teve uma mudança, né, de igreja da Batista para Quadrangular. E hoje em dia lá o senhor conseguiu se adaptar. São igrejas diferentes. A Quadrangular já é mais avivada, né? A Batista é um pouco... Há que ser dito que a Convenção Batista Independente, ela também é uma convenção pentecostal. Tá? Isso é bem claro dizer assim. A Convenção Batista Independente, ela é originária da Suécia, tá? E a convenção, ela nasceu sob um avivamento lá na Suécia, e quando os primeiros missionários vieram para o Brasil, então eles já trouxeram essa visão pentecostal. Tá? Então, quando eu me transferi para a Igreja do Evangelho Quadrangular, lógico,
existe, sempre existe de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, sempre exige uma adaptação. Eu li uma ocasião, eu não posso me recordar agora de que autor, mas eu li que esse autor ele dizia assim: não é a igreja que tem que se adaptar ao membro, é o membro que precisa se adaptar à igreja. Isso eu aprendi e trago como princípio de vida. Então, há diferenças, é claro que há diferenças culticas, diferenças administrativas, tudo isso existe, mas nada que comprometa e nada que a gente não possa superar. Tá? Então, eu não tive nenhum problema de adaptação com a igreja do Evangelho Quadrangular. É o mesmo evangelho, a mesma Bíblia. Aliás, honra seja feita, né? A gente se sentiu muito bem aqui dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, um povo, pastores que te dão plena liberdade para você trabalhar, e um povo muito amoroso, há que ser dito isso, um povo muito amoroso. Então, não houve assim dificuldade de adaptação nenhuma. Muito bem, pastor Machado. Vou fazer um ping-pong com o senhor. Eu vou perguntar e o senhor responde com uma palavra, pode ser? Um momento importante na sua vida. Momento importante da minha vida. Foram vários, mas eu acho que hoje está sendo um momento assim muito, muito importante. Essa entrada aí um pouco nesse mundo mais online, esse mundo mais da tecnologia, foi muito importante. Totalmente diferente, né? Para quem veio dessa época é bem diferente. Um livro que o senhor gosta? Seu Nome é Jesus. É um livro de Max Lucado. E ele trata de uma forma assim muito prática a pessoa de Jesus. Ele é um teólogo, mas ele trata as coisas assim muito, muito simples. Ele transforma a teologia em algo muito prático. Então eu diria, Seu Nome é Jesus, de Max Lucado. Aí a dica. Uma tristeza muito grande? Claro, a perda do filho. Né? Uma alegria? Família que tenho. E nos últimos minutos aqui do vídeo, o senhor quer deixar uma palavra de ânimo, de encorajamento para os seguidores? A gente está iniciando aí, né? Se iniciando nessa vida, né? Menos de 2 meses, tá? Mas a experiência tem sido assim muito gratificante. Nós estamos aí, talvez aí já hoje, beirando a casa aí dos 50 mil visualizadores e com seguidores aí de quase 800 seguidores. E eu tenho procurado abordar 2 coisas na nossa área de atuação aqui, né? Que é a teologia e a Bíblia. Eu acho que essas coisas são fundamentais. Então eu me procuro, o meu objetivo de trabalhar nesta área é de levar a Bíblia. Isso é o fundamento. Levar a Bíblia, levar a teologia, mas também levar assim uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de orientação quanto à vida espiritual. E a gente faz isso através de pequenos vídeos aí, né? E isso tem sido uma experiência, para mim particularmente, tem sido uma experiência bastante gratificante. Trabalhar com você é bom, e para quem não conhece, a Bruna ela é a responsável pela edição aí dos nossos vídeos e também pela divulgação dos nossos vídeos. Então é isso, galera. Para você que não conhecia um pouco do Pastor Machado, tá aí um pouco da história dele, uma história de superação, de desafios, uma história de resiliência, uma história de entrega e totalmente o coração voltado para Deus. Se você gostou dos nossos vídeos, gostou desse ou de outros, se inscreva no canal, curte os nossos vídeos, aperte o sininho e encaminhe para outras pessoas. Tá legal? A gente se vê numa próxima
E é isso. Até mais.